Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, na última aula, então, falamos bastante sobre o conceito de campo elétrico e aplicamos as fórmulas dele para várias simetrias, como um anel carregado, um disco e um fio infinito. Bom, agora, eu estou gravando no mesmo dia, então os santos do dia são os mesmos, né? Dia 30 de julho. Vamos falar um pouco de um conceito muito importante na eletrostática, que é o conceito de fluxo elétrico e lei de Gauss. O que isso quer dizer? Bom, a partir da física 3, muita coisa vai ser de uma certa forma análoga às formas que a gente já viu na física 1 e 2 de mecânica e de oscilações e por aí vai. Então, o fluxo elétrico é uma grandeza de forma muito análoga ao fluxo que a gente tem na hidrodinâmica, que eu gravei nas aulas de hidrodinâmica. Só que as demonstrações que envolvem o fluxo elétrico e a lei de Gauss, o jeito que eu aprendi não é tão complexo, embora seja o suficiente. Eu preferi fazer uma aula agora, que eu vou dividir essa aula de fluxo elétrico e lei de Gauss em duas aulas. A primeira eu vou fazer uma demonstração que está no livro, olhando o caderno, porque eu não vi essa demonstração quando eu fiz minha graduação, que ela é mais detalhada. Na real, não é a demonstração da lei de Gauss em si, ela é a demonstração de um artifício matemático que utilizamos para chegar na lei de Gauss, que é o artifício do ângulo sólido. A demonstração em si não é tão difícil assim. Qual que é a ideia? Lembramos que na hidrodinâmica, na física 2, a gente tinha a grandeza tinha uma grandeza chamada vazão, que nada mais é que a quantidade de fluido, linhas de fluido, né, que atravessa uma dada superfície por um dado tempo. E aí a gente definiu a equação de Bernoulli e por aí vai. Fluxo elétrico é de forma análoga. Então a gente pega uma superfície, pode ser uma superfície fechada ou uma superfície aberta, a gente vai analisar quantas linhas de campo atravessa essa dada superfície por um certo tempo. Então, adiantando a lei de Gauss nada mais é que você pode determinar o quanto de carga, por exemplo, você tem dentro de uma superfície fechada, analisando somente a quantidade, o fluxo de linhas de campo que atravessam essa superfície, seja entrando ou saindo. Então, primeiro vamos fazer a demonstração que eu aprendi, depois a gente faz a demonstração mais complexa do ângulo sólido. Então, imaginemos o seguinte caso. Eu vou fazer a ângulo sólido primeiro, que eu acho melhor. Vimos no curso de hidrodinâmica o conceito de fluxo ou vazão de um fluido através de uma superfície. No entorno de um ponto do fluido no qual a velocidade é v, o volume do fluido que atravessa a superfície, ΔS, cuja normal tem direção n, versor n, durante o intervalo de tempo dt, é o volume dVzão contido num cilindro de base ΔS, geratriz VDT. Vamos desenhar aqui então. Também vou colocar a figura, mas vou desenhar aqui também. Então, cilindro. Aqui eu tenho uma certa área. Então, tem uma... Imagina que eu tenho uma vazão e eu estou considerando a vazão de um fluido para uma dada superfície cilíndrica, né? Então, aqui eu tenho VDT. Essa área, ΔS. Do centro, eu tenho aqui um versor normal à superfície. Eu tenho aqui a distância essa distância aqui eu vou chamar V, N, dt, V produto escalar com N, com o versor N, dt. A vazão então vai ser dVzão é igual a Vzinho
produto escalar com versor N dt delta S. Então, né, vai ficar Dzinho, produto escalar com N delta S. Em particular, se o fluido é incompressível, lembrando que se o fluido é incompressível significa que a densidade dele se conserva, né? E se essa é uma superfície fechada, dentro do qual não há fontes nem sorvedores de fluido, e N é o versor normal externo a S, então nós temos, lembrando de cálculo 3, né? Integral da superfície fechada, nós temos que V, a integral da superfície fechada de V, tudo escalar com N, ds é igual a zero. Isso aqui vai dizer que o volume de fluido que sai através da área ΔS é igual ao que entra, logo é zero. Por analogia com a hidrodinâmica, o fluxo elétrico a gente vai definir por uma grandeza chamada φ, pela letra grega φ, né? E a variação do fluxo ΔΦ. Então, a variação do fluxo elétrico é o campo elétrico, produto escalar com versor normal, a superfície e a superfície, que é igual o módulo do campo elétrico cosseno de θ delta S. A figura aqui, né? Imagina que eu tenho uma superfície qualquer aberta, nesse caso, ou um elemento de superfície, tanto faz. Eu tenho uma superfície, eu tenho um vetor, campo elétrico saindo aqui, eu tenho um versor normal, a superfície aqui, o ângulo deles é θ. Só lembrando, na última aula, a única coisa que eu esqueci de falar é a unidade de campo elétrico. A unidade de campo elétrico, se a unidade de força elétrica é coulombs, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb, né? Perdão, a unidade de força é Newton, né? A unidade de carga elétrica é Coulomb, né? Confundir. Então, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. A unidade de fluxo, então, a unidade de fluxo no sistema internacional, Newton por metro quadrado sobre Coulomb. Então, primeira parte, fluxo devido a uma carga pontiforme. Para uma carga pontiforme situada no ponto O, o campo E, no ponto P de um elemento de superfície da Terra, dado por desenho. Então, aqui seria imagina um cone com base meio irregular, O, aqui o ponto P, distância R, delta S, campo elétrico saindo para cima, versor normal à superfície e o ângulo θ entre eles. Então, o campo seria, E no ponto P é igual a Q sobre 4πε0 versor R sobre R ao quadrado, fórmula geral de campo elétrico, né? Só que aqui eu vou definir o R, versor R, como sendo um R cursivo por R. Você costuma com essa notação, porque em eletromagnetismo costuma usar muito, já que em eletrostática tem muito um formalismo vetorial muito complexo e rebuscado, costumam usar muito essas notações de um R cursivo para diferenciar um R normal. Então, o fluxo
através da superfície ΔS é dado então por ΔΦ é igual a Q sobre 4π ε0 cosseno de θ ΔS, que eu estou pegando a componente do campo do normal, né? E sobre R ao quadrado, onde cosseno de θ é igual ao produto escalar do versor R e o versor normal. Então agora, fazer a digressão sobre o ângulo sólido, que é a parte mais importante. Eu vou apagar aqui tudo, porque essa parte é grande. Então, digressão sobre o ângulo sólido. Esse ângulo sólido é um artifício matemático que usa muito eletromagnetismo, mas direto. Direto assim, né? Usa aqui no começo de eletrostática e depois usa lá na matéria específica de eletromagnetismo no 7º período, porque física 3 é 5º período. Então, o ângulo sólido é definido pelo delta ômega é igual a cosseno de θ delta S sobre R ao quadrado. Nada mais é que o termo que estava acompanhando o Q sobre 4πy0 na fórmula passada, né? Só que eu apaguei aqui porque as contas vão ser grandes agora. O ângulo sólido nada mais é que a extensão do conceito de ângulo plano, só que expressa em radianos. Num plano, o ângulo ΔΦ em radianos, subentendido por um elemento de arco de curvatura orientado ΔL. Então, imagina que eu tenho um arco de curvatura ΔL. Em relação ao ponto O, situado a distância R de ΔL, é o mesmo que aquele associado ao elemento de arco de círculo, ΔS. Então, lembrando aquelas fórmulas, né, que usamos muito em pêndulo, que relaciona comprimento de arco com R, θ, né? Comprimento de arco com raio e o ângulo, né? Então, é o mesmo que aquele associado ao elemento de arco do círculo ΔS, com centro em R, com centro em O, de raio R, compreendido entre as duas direções, ou seja, ΔΦ é igual a ΔS sobre R, de forma análoga ao caso do pêndulo, né? Que é igual a ΔL cosseno θ sobre R. E pode ser positivo ou negativo, conforme a orientação do arco. Nota-se que ΔΦ é o arco de um círculo de raio unitário, compreendido entre as direções ΔS é proporcional a R. De forma análoga no espaço, o ângulo sólido delta ômega, subentendido por um elemento de superfície orientado ΔS, com normal N, em relação ao ponto O, situado a distância R de ΔS, é o mesmo que para delta. Eu chamo isso aqui de símbolo de somatória, né? Não sei o nome dessa letra, mas é o símbolo de somatória, né? Então, a área correspondente da esfera de raio R compreendida dentro do mesmo cone de direções. Então, essa expressão aqui é igual a ΔS cosseno de θ, que é igual a ΔS produto escalar da normal com R.
onde N é a reversor. Onde N e R são anormais, e ΔS e esse símbolo aqui, respectivamente, áreas que crescem com R quadrado. Então, definimos assim, delta ômega é igual esse símbolo aqui sobre R ao quadrado. Na real, isso aqui é um sigma maiúsculo, né? Mas eu tinha esquecido o nome. O sigma minúsculo é assim, o sigma maiúsculo é assim. Perdão. É igual a delta S cosseno de θ sobre R ao quadrado. Que se mede em... Então, o ângulo sólido ele mede em ST radianos. Parece um nome esquisito, mas é isso mesmo. Eu até pensei que fosse um erro de digitação, mas é assim mesmo. ST radianos. ST radianos, ou ST radianos. E pode ser positivo ou negativo, conforme θ seja agudo ou obtuso. O sinal muda com a orientação de M, né, da normal. Nota-se que o módulo de delta ômega é também a área de uma esfera unitária compreendida dentro do mesmo cone. Aqui então eu vou mostrar a figura, já que é difícil desenhar isso, é a figura 3.12 do livro. Né? Seja uma S uma superfície fechada orientada em cada ponto, segundo a normal externa N, temos então a figura 3.13, né? E então, temos então, se O é o ponto interno a S, a figura A da 3.13, a integral de superfície fechada representa a integral sobre uma superfície S fechada. Então, ômega é igual a integral de superfície fechada de d ômega. E ela é 4π para o O no ponto interno, no ponto inteiro, perdão, pois essa é a área da superfície esférica de raio R igual a 1. Né? Lembrando que a área de uma superfície esférica é igual a 4πr ao quadrado, então seu raio é 1, 4πr ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, né? Então fica 4π. Por outro lado, não estava certo, é interno mesmo. Erro de escrita minha. Interno. Por outro lado, se o ponto O é um ponto externo à superfície, na figura 3.13b, então a integral de d ômega é igual a zero. Pois nesse caso, há duas intersecções e elementos correspondentes dela dão contribuições do mesmo módulo e sinais contrários. Ou seja, a normal linha é igual a menos a normal. Esses resultados continuam valendo quando há mais de duas intersecções, pela figura 3.14. O elemento de área ds sobre uma esfera de raio R e coordenadas esféricas é o produto dos arcos. Então, aqui temos P1, segmento PP1 é igual a R, Dθ, tem coordenadas polares. Né? Aqui eu vou representar um produto vetorial por essa letra lambda, só que pode representar por um produto vetorial normal.
Só que eu decidi usar isso aqui para diferenciar. Então, produto vetorial por segmento P1, P2 é igual a R seno de θ dφ, já que estamos em coordenadas esféricas, né? Lembrando que coordenadas esféricas são coordenadas que, ao invés de a gente apresentar em x, y, z, a gente apresenta em r, θ e φ, né? O que resulta em, vou colocar aqui para cima, então, aplicando então, ds é igual a r ao quadrado seno de θ dφ e d ômega ds sobre r ao quadrado, né? Já tinha ali na fórmula ali embaixo. Que é igual a seno θ dφ. Calculando o ângulo sólido subentendido pelo círculo horizontal da esfera da figura 3.15, com centro em O1, de raio ρ, de raio ρ1, a distância OO1 é igual a Z do centro O. Para isso, basta integrar a expressão sobre o domínio de variação das coordenadas esféricas ao longo desse círculo. Então, a figura 3.15 está aí. Bom, a fazer a integração, então, é só a gente integrar em todas as variáveis. Então, ômega é igual a integral de 0 a 2π, que dá uma volta, né? De dφ, integral de 0 a θ, seno θ' de θ'. Integral de dφ vai dar φ, só que aplicado no intervalo de 0 a 2π vai dar simplesmente 2π, né? Isso aqui é direto, né? A gente já faz direto. 2π. Integral de seno menos cosseno, vai ficar menos cosseno de θ', né? Aplicado em θ e 0. Então vai dar aqui que ômega vai ser 2π vezes 1 menos cosseno de θ. Ou ômega igual a 2π vezes 1 menos c sobre o ao quadrado mais c ao quadrado elevado a meio, ou seja, uma raiz, né? Que eu vou ter que apagar, então. Comparando essa expressão com o resultado obtido no exemplo 2, a seção 3.2, mesmo menor que aquele resultado, com D substitui por ρ e A por Z, correspondendo ao ângulo sólido subentendido pelo disco P. Então, temos módulo de E é igual da forma que a gente demonstrou na aula passada, né?
sigma sobre 2y0, lambda, quer dizer, ômega sobre 2π é igual a lambda, ômega sigma minúsculo, ômega maiúsculo, sobre 4π y0. A razão é simples, na contribuição de um anel de largura infinitésima para o campo, basta considerar por simetria a componente perpendicular dada por... Então, a componente perpendicular do campo é DE perpendicular é igual a módulo de DE cosseno de θ, que é igual a sigma ds cosseno de θ sobre 4π y0 ao quadrado. É igual a sigma sobre 4π y0 de ômega. Particular para um plano infinito, tem-se que ômega, então, para um plano infinito, vamos aqui fazer só um breve desenho, né? Um plano que todas as direções dele vai até o infinito. Você tem então que ômega é igual a 2π acima do plano e ômega é igual a menos 2π abaixo. Terminada essa digressão sobre o conceito de ângulo sólido, obtemos a expressão para o fluxo do campo de uma carga Q pontiforme através de um elemento de superfície ΔS orientado com normal N. Então, vamos apagar aqui, né? Mudando de tema. Então, dφ, que é o fluxo elétrico, é igual a Q sobre 4πy0 de ômega. Onde d ômega é um ângulo sólido subentendido por ds, visto da posição da carga. O fluxo, então, IS, através de uma superfície fechada de normal externa N, então, Q sobre 4π y0, integral da superfície fechada, de ômega. Isso aqui é Q sobre y0. Se a carga estiver dentro da superfície, e é zero se estiver fora. Várias fórmulas da eletrostática e no começo de
de eletrodinâmica vão ter essa característica de ter um gráfico que ele muda de comportamento. Então, até certo ponto ele é um comportamento, depois ele muda de forma. Então, você sempre vai ter, por exemplo, capacitância fora e dentro de um capacitor esférico. E por aí vai. Potencial, também tem vários gráficos desse tipo, né? Que ele, até certo ponto, se ele estiver dentro, por exemplo, de S, ele se comporta de uma forma, se estiver fora, é zero. Né? Várias formas da eletrostática no começo da eletrodinâmica vão ter essa característica, então se acostumem. Todos esses resultados valem apenas para o campo de uma carga Q-pontiforme. Como qualquer distribuição de cargas pode ser decomposta em elementos de carga assimiláveis a cargas pontiformes, e o campo resultante, pelo princípio da superposição, é a soma dos campos. De todos os elementos resulta então a lei de Gauss, que o fluxo numa superfície é igual à integral de superfície fechada do campo elétrico, produto escalar com um ds', que é igual a Q sobre ε0. Lei de Gauss, onde ds' é igual ao vetor normal, superfície, produto escalar com ds. Vamos escrever na forma tradicional da lei de Gauss, que é fluxo igual a integral, superfície fechada, e produto escalar com n, ds é igual a Q sobre ε0. Lembrando que isso aqui é o Q interno, né? O Q fora é zero. Então, assim então definimos a lei de Gauss. Vemos assim que é possível detectar, como eu já falei no começo da aula, a presença de uma carga dentro de uma superfície fechada, pelo fluxo de campo elétrico através dessa superfície, né? Pelo fluxo de quantidades de linhas de campo que atravessa essa superfície em um dado tempo. Dizemos então que as cargas são fontes do campo eletrostático. Bom, com isso então acabamos nossa aula. Acabamos não. Só fazer a comparação agora com o modo que eu aprendi na faculdade, né? Que é bem mais simples. Então, vamos fazer aqui então. Imagina que eu tenho a superfície. Está sendo atravessada por várias linhas de campo. Se eu pegar um elemento dessa superfície aqui, imaginemos aqui alguns elementos. Vou pegar 3 elementos aqui de superfície. Esse aqui eu tenho o vetor dA ou ds, vou colocar ds. Vou colocar dA porque é a notação que está aqui. Mas é a mesma coisa que ds, superfície, né? dA e aqui o campo elétrico está passando. Esse aqui embaixo dA está formando um ângulo de 90 graus DI.
D não, perdão, com I. E esse aqui e está formando um ângulo menor que 90 graus. Né? Lembra que eu falei, né, que dependendo se o ângulo é agudo ou obtuso, né? Então, aqui tem um ângulo menor que 90 graus, um ângulo 90 graus e um ângulo maior 90 graus. Menor igual maior. Então, como ficaria então a lei de Gauss para cada uma das formas, né? Para esse caso aqui, dφ é igual a E, depende de L, produto escalar com N, dA, aqui ele é menor que zero. Para esse caso aqui, como é 90 graus, né? dφ é igual a E de L, produto escalar com N, dA, é igual a zero. E aqui, dφ é maior que zero. Então, o ângulo sólido, imaginemos que eu tenho uma carga aqui, uma dada superfície, eu tenho meio que a projeção, como se eu rotacionasse um pouco essa superfície. Tenho então aqui a distância R. Eu tenho aqui um ângulo menor, que é o ângulo sólido. Essa superfície aqui que está rotacionada um pouco, ela tem o componente dA cosseno de θ. O dA está partindo daqui, o vetor dA superfície deslocada, né? Aqui o ângulo θ. E aqui o campo elétrico, né? Então, o ângulo sólido vai ser então dA cosseno de θ sobre R ao quadrado, né? dA cosseno de θ igual a R quadrado de ômega. Lembrando que, né, dφ, perdão, E de R N dA é igual a E de R dA cosseno θ. Então, integrando dos dois lados, né? Integral aqui. Ficamos então com φ é igual a integral de 0 a 4π de Q sobre 4π ε0r, né? R ao quadrado. E esse dA é simplesmente o
dA cosseno de θ ou R ao quadrado de ômega. Então, R quadrado de ômega. Então, por isso, corta R ao quadrado com R ao quadrado. Φ é igual. Vamos integrar direto? O que está integrado aqui é o de ômega, então vai ficar ômega aplicado no intervalo de 0 a 4π. Né? Então, Q sobre 4π y0 ômega aplicado no intervalo de 4π, de 0 a 4π. Então vai dar 4π Q sobre 4π y0, quarto 4π. Então, fluxo é igual a Q interno sobre y0. Logo, então, fluxo elétrico chegamos de novo na lei de Gauss, integral de superfície fechada de E, de R, NDA, igual a Q interno sobre Y0. Essa lei de Gauss, então, demonstrar agora, de outra forma, mais simples, ela é uma das 4 equações de Maxwell que unificam todo o eletromagnetismo. E então, chegamos na primeira equação, né, das 4. As 4 vão ser demonstradas ao longo do curso, e no final a gente dá uma apanhada geral das 4 e discute melhor. Então, é isso. Então, a aula. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.